Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 9. Capítulo 89. Garoto, sua astúcia não mudou nada. Um Garp subitamente esclarecido balançou a cabeça, desamparado. Nesse ponto, ele já havia desistido completamente de persuadir Tomoya a se juntar à marinha. Pela luta recente, ficou claro que Tomoya não estava particularmente interessado nos 6 estilos da marinha demonstrados por ele. Sendo esse o caso, continuar a persuadi-lo parecia inútil. Talvez eu devesse ter usado um poder maior, ou talvez mostrado um pouco do Aqui do Conquistador? Esse pensamento tinha acabado de surgir em sua mente quando o Garp o descartou. Deixando de lado se Tomoya possuía o potencial desse rei único, mesmo que tivesse, tal poder ainda estava muito fora de seu alcance naquele momento. Quando Garp se recostou em seu assento marcando sua derrota, o confronto repentino também chegou ao fim. Retornando ao seu assento, Tomoya imediatamente começou a discutir com Garp sobre uma compensação pelos danos causados ao restaurante, sem demonstrar misericórdia. Garp, rindo, passou a questão para Somer, que o acompanhou, dizendo que estava de férias agora e que assuntos da marinha não eram da sua conta. O rosto de Somer escureceu. Ele não esperava que nesse encontro, o único que se machucaria fosse ele mesmo, o mero espectador. Seu sorriso não desapareceu, mas foi transferido com sucesso para o rosto de Aqua. Esta deusa que parecia causar perdas por onde passava, estava finalmente aproveitando a emoção de exigir uma compensação. Falando nisso, ouvi do Luffy e das notícias que Aqua é uma usuária de Akuma no Mi do tipo água? Garp perguntou casualmente enquanto mastigava um biscoito. Que usuário de Akuma no Mi? Eu sou uma deusa, a deusa da água. Aqua o corrigiu com as mãos na cintura. Ganhar habilidades poderosas causou algum defeito no seu cérebro? De fato, algumas frutas do diabo têm esses efeitos colaterais, analisou Garp, despreocupado. O que você quer dizer com defeito cerebral, seu velhote? Você está procurando briga, não é? Deve ser briga mesmo. Aqua, ficando nervosa, naturalmente não se importaria se você fosse um monstro com uma aura imponente. Isso pode ser combinado. Somer, por que você não leva essa linda jovem para uma rodada? Garp mais uma vez empurrou Somer, o espectador desavisado, para os holofotes. Como usuário da Moku Moku no Mi, ele era mais adequado para testar as habilidades de Aqua. Esse foi o segundo motivo para ele procurar Tomoya. Afinal, uma fruta do tipo água é muito especial, estando intrinsecamente ligada ao mar, e até mesmo o quartel-general demonstrou interesse significativo. Essa foi uma das razões pelas quais o almirante da frota Sengoku notou o restaurante flutuante. Tomoya estava bem ciente disso e até se preparou mentalmente para que Aqua fosse observada de perto. Escondê-la completamente só deixaria a outra parte ainda mais curiosa. Em vez de ser constantemente vigiada por vários agentes secretos da CP, era melhor deixar Aqua demonstrar alguns de seus poderes. Afinal, Garp era mais confiável do que qualquer funcionário do governo mundial. Portanto, Tomoya não manifestou nenhuma objeção a Aqua. Diferentemente da natureza impulsiva de Garp, Somer era muito mais calmo e escolheu o convés do segundo andar do sonho sem fim como campo de batalha. Enquanto isso, os fuzileiros navais que haviam completado a prisão da tripulação pirata Krieg se reuniram curiosamente nas grades do navio da marinha para assistir a essa rara batalha de usuários de Akuma no Mi. Mesmo que você seja um fumante inveterado com problemas pulmonares graves, não vou pegar leve com você. Aqua brandiu seus punhos delicados, cheia de espírito de luta. Vá em frente, ataque o quanto quiser, disse Somer, charuto na boca e expressão calma. Então não vou me conter. Zumbido. Uma luz ofuscante brilhou, e o punho direito de Aqua se inflamou com chamas divinas. Ela não deveria ser uma usuária de habilidades do tipo água? Garp observava de longe, murmurando surpreso, ou ela também pode usar fogo? Será que ela é uma zoa mítica ainda mais rara? Em meio à confusão, Aqua com seus punhos divinos, lançou o primeiro ataque a Somer. Após um breve momento de espanto, a expressão de Somer permaneceu calma enquanto seu corpo, junto com sua capa de justiça, gradualmente se tornou uma fumaça branca flutuante. Uau! O poderoso punho de fogo atingiu a fumaça branca como se fosse algodão, sem causar nenhum efeito substancial. É disso que Tomoya estava falando, de um usuário de Akuma no Mi do tipo Logia? Aqua franziu a testa enquanto tentava atacar o nada. Como um dos poderes mais distintos do mundo pirata, Tomoya naturalmente explicou a Aqua e King sobre os tipos de Akuma no Mi e suas habilidades fundamentais, como a capacidade dos usuários de Logia de se tornarem elementais. Sem dar muito tempo para Aqua ficar surpreso, Somer recondensou sua fumaça dispersa em um punho, mirando diretamente na cabeça de Aqua. Os olhos de Aqua brilharam em vermelho. Como uma deusa, seu talento perceptivo era excepcional e com o aprimoramento do Aqui da observação, ela conseguia ver claramente a trajetória do punho de fumaça. Ela desviou do punho e estendeu a palma da mão direita em direção à fumaça flutuante Somer. Uma luz azul divina, pronta para atacar, envolveu instantaneamente toda a fumaça. Purificação. Aqua usou decisivamente seu movimento característico contra espíritos demoníacos. Surpreso pela estranha luz azul bloqueando todas as rotas de fuga, Somer instintivamente criou mais fumaça para se proteger. Entretanto, depois de alguns segundos, nada de especial aconteceu. Então a magia de purificação realmente não tem nenhum efeito significativo naqueles que consumiram uma Akuma no Mi. Tomoya concluiu da lateral do campo. Ele já havia feito Aqua testar isso em Luffy, que havia comido o tipo Zoan, na Vila Fuchsia, e os resultados foram mínimos. Parecia ser o mesmo com os tipos Logia. Concluindo, apenas a água, o contador mais primitivo, permaneceu. Não me lembro de ter pedido nenhum espetáculo extra nessa luta. Somer, normalmente sério, deu uma longa tragada no charuto e fez uma rara piada seca. Após um breve estupor, percebendo que a luz azul não representava nenhuma ameaça, ele usou as pernas para emitir uma grande quantidade de fumaça branca para acelerar, avançando diretamente em direção à Aqua no convés.
Sem se importar com o choque de que sua magia de purificação fosse ineficaz, Aqua rapidamente agarrou seu cajado de deusa, invocando densas correntes de água ao seu redor. A água benta poderia neutralizar usuários de habilidades, como Tomoya havia lhe dito. Como esperado, devido ao medo instintivo de água, Somer interrompeu abruptamente seu mergulho. Mas ele não ficou apenas sentado ali, ele lançou uma baforada de fumaça branca para testar as águas. Então, no momento em que tocou as correntes de água ao redor de Aqua, a fumaça densa se solidificou e voltou a ser um punho em uma luva cinza. Essa habilidade, a sensação fraca e frágil transmitida pelo punho fez a expressão de Somer ficar séria. Quando ele estava prestes a retrair o punho, Aqua, desconsiderando a decência marcial, aproveitou o momento para levantar seu cajado de deusa para um golpe contundente. Com um baque, o punho de Somer foi arremessado para longe, caindo no convés. Ao verem isso, os fuzileiros navais, que estavam absortos na expectativa de que o coronel Somer despachasse rapidamente seu oponente, ficaram estupefatos. Capítulo 90. Sob o domínio absoluto da água benta, as habilidades da fruta de Somer perderam quase completamente sua eficácia. No final das contas, ou essa frutalogia é muito fraca, ou talvez Somer não tenha desenvolvido seu potencial o suficiente. Com sua transformação elemental sendo quase inútil, exceto por transformações básicas. Se fosse a fruta magma-magma ou a fruta luz-luz, um único soco de magma ou um chute na velocidade da luz poderia romper instantaneamente a barreira de água de Aqua. Claro, Aqua, que ainda não domina o armamento aqui, também teria dificuldade em acertar a ágil fumaça. Assim que Somer desistiu de usar seus poderes de frutas e estava prestes a resolver a batalha com técnicas físicas, Tomoya interveio oportunamente para interromper o duelo. Aqua não tinha vantagem em combate físico, e ser espancada na frente de tantas pessoas poderia provocar essa deusa orgulhosa, porém tola, a causar uma grande cena. Mais importante, ele não queria que Aqua revelasse todas as suas habilidades para a marinha, mesmo que os oponentes fossem Garp e Somer. O poder demonstrado até agora foi mais do que suficiente para Garp reportar. Somer aceitou a proposta de cessar fogo de Tomoya com muita calma, concordando quase imediatamente. Afinal, ele não é do tipo que busca força e vitória e tendo alcançado seu objetivo principal, naturalmente não insistiria em continuar. Aqua, no entanto, estava fazendo barulho e repreendeu Tomoya duramente. O quê? Assim, sem mais nem menos. Tá brincando? Eu nem estava falando sério ainda. Se eu usasse todo o meu poder, com certeza conseguiria derrotar aquele homem de fumaça instantaneamente. Está dizendo que tem medo que eu perca Tomoya? Tomoya deu um passo à frente e sussurrou para Aqua, indignada. Aqua, o oponente é o oficial da marinha de Logeton, e ele é um homem decente. Receio que se você levar isso a sério, seria uma pena matá-lo. É mesmo, é mesmo. Bem, já que ele é uma boa pessoa, vamos deixar por isso mesmo. Aqua imediatamente deu um tapa no peito, expressando generosamente sua compreensão. Verdadeiramente digno da deusa da água, Aqua. Tal magnanimidade é admirável, elogiou Tomoya. Claro. Aqua ergueu a cabeça orgulhosamente, seu olhar em direção a Somer demonstrava uma atitude elevada de superioridade. Vou deixar você escapar dessa vez, pelo bem de Tomoya e Logeton. Somer, cujo humor foi inadvertidamente irritado pelo olhar dela, deu várias tragadas profundas em seu charuto para se acalmar. Então isso é suficiente? Tomoya, tendo apaziguado Aqua, aproximou-se de Garp. Por favor, cuide bem de Aqua para mim, velho Garp. Tomoya, você percebeu, não é? Garp olhou para Aqua triunfante e suspirou profundamente. Afinal, sou um fuzileiro naval. Não posso simplesmente ignorar um poder que pode afetar o equilíbrio do mundo. Você mesmo disse, está de férias agora. Assuntos da marinha não devem lhe preocupar, retrucou Tomoya com um sorriso. Garoto, acho que o Luffy não aprendeu todos os truques com você, né? Garp riu e xingou. Permanecendo em silêncio por alguns segundos, ele então desviou o olhar do atordoado Aqua. A persuasão de Tomoya sobre Aqua não havia escapado de sua audição aguçada. A me mexer de repente me deixou com fome. Traga qualquer comida deliciosa que tiver e conversaremos sobre outros assuntos depois que eu estiver satisfeito. Falando nisso, faz tempo que não provo sua comida. Senti saudades. Este comentário implicava claramente. Embora não pudesse esconder a existência de Aqua devido à sua posição, ele ainda ajudaria a minimizar sua presença na sede e no governo mundial. Sem problemas. Tomoya concordou prontamente e virou-se e foi até o restaurante para começar a cozinhar. Assim, a questão potencialmente significativa de Aqua ser uma usuária de habilidades do tipo água chegou a uma resolução mais ou menos perfeita. Pelo menos a curto prazo, o governo mundial não deveria incomodá-los. Enquanto o aroma convidativo da cozinha do restaurante flutuava no ar, completando o trabalho de confinamento da tripulação pirata Krieg, os fuzileiros navais também retornaram ao navio, mastigando contentes as rações de pão seco. Com tantos soldados nos dois navios, mesmo que quisesse, Tomoya não conseguiria cozinhar comida suficiente para todos. O navio tinha bastante álcool, mas, falando sério, os fuzileiros navais estavam de serviço e não era apropriado que eles bebessem. Na tentativa de ganhar a simpatia, o restaurante flutuante ainda trouxe frutas cítricas compradas da Vila Kokoyazi para simplesmente entreter o grupo de fuzileiros navais. Usando os menores custos para conquistar a simpatia desses jovens fuzileiros navais, quem sabe eles não se reencontram em alto mar. Quando Tomoya terminou de preparar todos os pratos e saiu da cozinha, ficou surpreso ao ver que todos os fuzileiros navais do navio tinham expressões de extremo choque. Até Somer, permanecendo no sonho sem fim, tinha uma expressão incrédula em seu rosto normalmente composto. Garp, uma figura de destaque no mundo, estava de joelhos no convés, envolto em um estado de total descrença, como se tivesse recebido um golpe considerável. Parecia que ele estava profundamente afetado. Em contraste, Aqua bebeu sua cerveja calmamente, e King permaneceu indiferente, seu comportamento exalando sutilmente um inegável ar de autoridade.
Tomoya achou a cena intrigante, mas depois de perguntar a Aqua e entender toda a história, suas pupilas dilataram-se de repente. Talvez devido à aparência formidável de King, mas também à sua aura e força indetectáveis, Garp, não tendo nada melhor para fazer enquanto Tomoya cozinhava, interessou-se pelo rei intimidador e o desafiou. King, não tendo motivos para recusar, foi forçado a aceitar, e os dois se enfrentaram no segundo convés do sonho sem fim. O resultado surpreendeu muito todos os fuzileiros navais presentes. Em um confronto absolutamente justo, o lendário herói da marinha, vice-almirante Garp, foi completamente derrotado pelo homem loiro do restaurante flutuante, e foi uma derrota completa. Garp escolheu a única vantagem de King como condição de batalha? Deveríamos dizer que Garp estava confiante demais em sua própria força, ou a sorte do Aikido conquistador do rei foi simplesmente absurda? Tomoya cobriu o rosto com a mão, rindo desamparadamente e balançando a cabeça. Não é de se admirar que ele tenha ouvido o som do motor imperador rugindo enquanto cozinhava. Sim. Para minimizar o dano potencial da luta, Garp escolheu confrontar King diretamente, comparando a frequência e o som dos batimentos cardíacos deles. Hahaha. Uma derrota total, fazia tempo que eu não sofria uma derrota tão completa. Observando Garp superar o choque e ficar ali coçando a cabeça e rindo, Tomoya mal conseguia imaginar que tipo de expressão hilária esse velho teria quando descobrisse que o limite de força de King é um haltere de 25 kg. Quem sabe se deixar os fuzileiros navais testemunharem a vitória completa de King sobre Garp é algo bom ou ruim para King e toda a sua equipe. Ei, Tomoya, a comida está pronta? Estou sentindo um cheiro incrível. Garp interrompeu os pensamentos de Tomoya. Sem esperar que Tomoya respondesse, Garp, que já havia sentido o aroma, rapidamente foi até o restaurante do primeiro andar e começou a comer e beber vorazmente. Capítulo 91. Foi somente quando todos os ingredientes restantes no restaurante flutuante foram completamente devorados que Garp, com um tapinha satisfatório em sua barriga redonda, se esparramou no sofá do restaurante para tirar uma soneca. Como não era uma emergência, ele não tinha planos de usar sua habilidade de retorno à vida para digerir a comida rapidamente. Sob a supervisão severa de Tomoya, Aqua começou a limpar a louça entre lágrimas. Não fazia nem meio-dia que eles tinham se separado, mas ela já sentia saudades sentimentais de Biskin, seu parto gratuito. Felizmente, King estava lá para ajudar. Tomoya e Somer sentaram-se em outra mesa de jantar limpa. Uma enciclopédia de Akuma no Mi. Acontece que entre os produtos piratas que confiscamos recentemente, encontrei uma e comprei com meu próprio dinheiro, disse Somer, acendendo um novo charuto e soltando grossas baforadas de fumaça. Não estava claro se Somer, um usuário da Mokumoku no Mi, estava realmente fumando ou apenas se sentindo solitário. Sério? Que ótimo! Sério, estamos planejando nos aventurar na perigosa Grand Line, e este livro pode ser de grande ajuda. Tomoya só perguntou sobre a enciclopédia por impulso, sem esperar que Somer tivesse uma. Que tal isso, Somer? Mais dessas enciclopédias provavelmente chegarão a Logeton mais tarde. Você me dá a que tem agora, e eu mesmo cuido dos danos e reparos nas paredes causados pelo restaurante. Não se preocupe em me compensar. Ao ouvir isso, a boca de Somer se contraiu e ele se queixou internamente da audácia. Foi o Sr. Garp quem causou o dano, mas agora parecia que a culpa era dele. Além disso, o valor de uma enciclopédia de Akuma no Mi excede em muito o custo de consertar um navio. Como você deve ser insensível, Tomoya, para agir como se fosse você quem estivesse sofrendo prejuízo. A falta de vergonha desse jovem capaz estava além da compreensão de Somer. Infelizmente, Somer não conseguiu ser tão descarado quanto Tomoya, e considerando que Tomoya estava agindo com grande justiça, derrotando piratas e resgatando civis oprimidos, especialmente removendo um fuzileiro naval corrupto como Coronel Morse, ele não pôde deixar de admirá-lo. Então, mesmo sabendo que era um mau negócio, Somer concordou com a cabeça, prometendo entregar a enciclopédia da Akuma no Mi para Tomoya quando chegassem a Logeton. Tomoya, vendo isso, naturalmente expressou sua gratidão com um largo sorriso. Mais uma questão importante resolvida. Se tudo corresse bem, ele logo poderia reativar o Poço dos Desejos e invocar poderosas opções de aprimoramento. Sob a escolta de 2 navios de guerra totalmente motorizados, o sonho sem fim cortou as ondas em alta velocidade. Eles conseguiram chegar a Logeton, o local de nascimento de Golden Roger, conhecido como o começo e o fim, ao pôr do sol. Graças à companhia dos navios de guerra, o gerente do porto de Logeton imediatamente dispensou as taxas de atracação do sonho sem fim. No entanto, Tomoya insistiu em pagar de acordo com as regras. Tendo acabado de lidar com a tripulação pirata de Krieg, eles pareciam pessoas com pouco dinheiro? Seguindo Garp, Somer, Tomoya, Aqua e King saíram para as ruas movimentadas de Logeton. Sendo a cidade mais próxima da Grand Line no Mar do Leste, a rua principal estava cheia de pessoas, mesmo quando o sol se punha no oeste. A caminho da base da marinha para coletar recompensas e a enciclopédia com Somer, eles encontraram um grupo de piratas, completamente inesperados por Tomoya. Convidados. Vocês não podem fazer isso. Nosso restaurante é um pequeno negócio. Por favor, paguem pela refeição. Vários garçons uniformizados saíram correndo de um restaurante ao lado da rua, olhando ansiosamente para um grupo de piratas vestidos de forma simples e de aparência estranha. Não é típico de criaturas humildes e vis esperar que piratas paguem? O pirata líder, com o nariz comprido e farpas afiadas, carregando uma espada larga com dentes de serra no ombro, riu com desdém. Eu não cortei suas cabeças para dar aos cachorros, o que já é uma grande misericórdia. Se você sabe o que é bom para você, caia fora. Enquanto as pessoas do outro lado tentavam falar, a impaciência brilhou nos olhos do pirata chamado Arlon, e ele agarrou a espada larga com dentes de serra do ombro, balançando-a casualmente em direção a uma barraca de peixe frito próxima. Bang!
A força monstruosa natural de um homem-peixe rompeu, destruindo a barraca e os ladrilhos abaixo dela. A repentina explosão de violência assustou os espectadores, e o dono da barraca de peixe frito rapidamente pegou seu dinheiro e fugiu. Vendo isso, os piratas homens-peixe riram descaradamente, zombando daqueles ao redor deles. Enquanto os garçons, apenas pessoas comuns, eram encarados pelo olhar brutal de Arlon, eles recuaram, assustados demais para exigir o que pagavam, e recuaram desamparados. Então, coincidentemente, eles esbarraram em Garp, Tomoya e seu grupo se aproximando da direção oposta. Lord Sommer, por favor, nos ajude. Aqueles piratas homens-peixe comeram sem pagar. Como se recuperassem a coragem, eles correram até Sommer, envolto em seu manto de justiça, implorando por ajuda. Quanto aos Super VIPs Garp e ao herói do Mar do Leste, Tomoya, eles foram inconscientemente esquecidos. Afinal, para os moradores que vivem em Logueton há anos, a influência e a reputação de Sommer são, sem dúvida, as mais altas e imediatas. Ah? Da Marinha? Espera, você é? Arlon, com os olhos brilhando de forma arrogante e desdenhosa, não levou Sommer a sério. Entretanto, quando ele notou Garp parado ao seu lado, seu rosto começou a suar frio. Sendo um ex-membro da tripulação dos Piratas do Sol liderados por Fisher Tiger, ele naturalmente reconheceu um fuzileiro naval poderoso como Garp. Sabendo que viemos para o Mar do Leste e enviamos uma potência de nível tão alto imediatamente, parece que o quartel-general da Marinha está bastante cauteloso com nosso poder aterrorizante. O sorriso autoconfiante de Arlon revelou dentes afiados como lâminas de aço. Seu olhar se voltou brevemente para seus assustados subordinados homens-peixe antes de encarar intensamente Garp e seus companheiros. Acabamos de ser nomeados como uma tripulação pirata sob o comando do Homem-Peixe Jinbei, um membro dos 7 Shichibukais. O quê? A Marinha pretende nos capturar, os piratas legais reconhecidos pelo governo mundial? Claramente Arlon, apesar de seu intenso desdém pelos humanos e sua natureza extremamente arrogante, tinha cérebro, sabendo que não poderia derrotar Garp. Ele mencionou o nome do chefe Jinbei. Na verdade, eles se separaram de Jinbei por causa da questão dos 7 Shichibukais e deixaram a Ilha dos Homens-Peixe para estabelecer sua própria tripulação pirata. Os 7 Shichibukais? O Homem-Peixe Jinbei? As palavras de Arlon fizeram com que os fuzileiros navais atrás de Sommer vacilassem visivelmente, abalando sua determinação de punir os males de Logueton. A aceitação de Jinbei do convite do governo mundial para se tornar um dos 7 Shichibukais aconteceu nos últimos dias e ainda nem havia sido publicado oficialmente nos jornais. Além de Tomoya, incluindo Garp, ninguém presente sabia que o Arlon na frente deles já havia cortado laços com a tripulação dos piratas Homens-Peixe. Capítulo 92. Os 7 Shichibukais. Os funcionários do restaurante empalideceram e tremeram ao ouvir esse título, sabendo que qualquer um que tivesse recebido tal status do governo mundial era um pirata de renome mundial com o direito legal de saquear. Para piratas como esses, não se tratava apenas de não pagar uma conta. Mesmo que fossem mortos, eles não enfrentariam a justiça. Afinal, eles eram apenas cidadãos comuns, não dragões celestiais privilegiados. As sobrancelhas de Sommer franziram-se profundamente enquanto ele olhava para os piratas homens-peixe arrogantes, com os punhos cerrados firmemente ao lado do corpo. Como coronel da Marinha que jurou erradicar todos os piratas de Logueton, ele desejou poder agir imediatamente e prender esses piratas homens-peixe desordeiros. Mas como eles estavam sob a jurisdição de um Shichibukai, qualquer tentativa de prendê-los só resultaria em sua libertação. Tal ação não os deteria nem um pouco, mas provavelmente fortaleceria ainda mais sua arrogância. Quando Sommer ouviu falar do sistema Shichibukai pela primeira vez, ele não conseguia entender a abordagem do governo mundial em endossar atos de pirataria até se deparar com essa situação. Ele percebeu que a sensação de impotência que vinha de dentro era muito mais profunda do que ele imaginava. Garp, comendo um donut, demonstrou pouca emoção no rosto. Sua patente era muito maior que a de Sommer, e ele já havia enfrentado cenas mais sombrias e cruéis. Este era um mundo sob o domínio dos dragões celestiais, a razão pela qual ele recusou promoções para almirante diversas vezes. Porque um almirante do quartel-general da Marinha tinha o dever direto de proteger e servir os dragões celestiais. Já que você não vai se mexer, então vamos embora. Vendo que a marinha liderada por Garp permanecia em silêncio, Arlon embainhou sua espada larga dente de serra e passou por Garp e Sommer com um andar autoritário. Com Garp presente, ele não ousou causar muitos problemas e pensou em deixar Logueton para ir para uma ilha mais remota e segura no Mar do Leste mais tarde. Seus seguidores homens-peixe também exibiam expressões presunçosas, seguindo o exemplo do capitão, olhando provocativamente para os fuzileiros navais de punhos cerrados. Quando Arlon passou por ele, os olhos de Tomoya brilharam com consideração. Depois de pesar os prós e os contras, ele finalmente decidiu não capturar a tripulação pirata de Arlon aqui. De acordo com o enredo, o próximo destino da tripulação pirata de Arlon era a Vila Kokoyazi nas Ilhas Konomi. Belmer seria morta por proteger 2 crianças, e Nami sofreria uma década de sofrimento. De qualquer forma, a ameaça da tripulação pirata de Arlon tinha que ser enfrentada. Entretanto, embora soubesse que Arlon havia se separado da tripulação dos piratas Homens-Peixe, eles ainda estavam nominalmente sob o comando de Jinbei, um dos 7 Shichibukais. Agir na frente de tantas pessoas pode levar a consequências problemáticas. A abordagem mais prudente agora era primeiro obter a enciclopédia da Akuma no Mi e avaliar as habilidades da fruta obtida na Vila Fuxia. Seja comendo uma Akuma no Mi de nível divino para ganhar poder avassalador ou usando uma fruta inútil para realizar um desejo. Qualquer uma dessas opções aumentaria sua força significativamente. Naquele momento, lidar secretamente com a tripulação pirata de Arlon seria muito mais fácil.
Senhor Garp, qual é exatamente o propósito do sistema dos 7 Shichibukais? Depois que a tripulação dos piratas de Arlon foi embora, Somer perguntou solenemente a Garp. Piratas legais, só de ouvir essas palavras parecia completamente ridículo e absurdo. Como o nome sugere, é para contrabalançar o poder cada vez maior dos 4 imperadores e manter o equilíbrio através dos mares, respondeu Garp, cutucando o ouvido. Embora eu duvide que aqueles grandes piratas ambiciosos sigam ordens obedientemente, é uma decisão do governo mundial. Mesmo sendo um herói reverenciado por muitos, houve momentos em que Garp se sentiu impotente, especialmente sob o manto da justiça. As palavras de Garp fizeram Somer dar uma longa tragada em seu charuto, exalando uma nuvem de fumaça. Ele ficou em silêncio, observando os funcionários do restaurante voltarem desanimados. Apenas evite que seu senso de justiça seja obscurecido pela escuridão. Pense no resto quando estiver forte o suficiente. Em um raro momento sério, Garp deu um tapinha no ombro de Somer e assumiu a liderança. Somer o seguiu pensativo, enquanto o sol poente estendia suas figuras encapuzadas pelo chão. Após obter com sucesso a enciclopédia da Akuma no Mi de Somer, Tomoya não teve pressa. Ele, Aqua e King ficaram na base da marinha para um jantar simples. Devido a várias tarefas no quartel-general, Garp, seguido por seu ajudante Bogart, deixou Logeton em seu navio de guerra com cabeça de cachorro rumo a Grand Line. Seu propósito em permanecer em Logeton era inicialmente encontrar Tomoya, transmitir as intenções de recrutamento da sede e também verificar o usuário da habilidade do tipo água. Depois de se despedir de Garp, quando Tomoya e os outros retornaram ao sonho sem fim atracado no porto, a noite já havia caído completamente, e uma brilhante lua cheia pairava no céu. A movimentada cidade finalmente retornou à tranquilidade, restando apenas o som do mar batendo na costa. Então é essa fruta, então não é de se admirar que ela tenha aparecido no Mar do Leste. Tomoya estava sentado na recepção do restaurante, examinando a Akuma no Mi em formato de pêssego que Aqua havia mordido. Após repetidas comparações com a enciclopédia, ele finalmente confirmou a verdadeira natureza da Akuma no Mi, uma fruta escorregadia do tipo paramecia que deixava a pele macia e flexível, a mesma fruta que transformou a vida de uma competidora peso pesado em uma beldade estonteante. O valor de mercado desta fruta não era muito alto. Se desenvolvido até seu estágio desperto, sua capacidade de atrito zero poderia ser bastante eficaz em combate. Mas o tempo e o esforço necessários foram imensos e dificilmente dariam certo 100 anos de dedicação. A possibilidade de revendê-lo era ainda menor. Quem compraria uma Akuma no Mi que tivesse sido mordida? Considerando que ele tinha o Poço dos Desejos, um truque mais direto e brutal, Tomoya decidiu usar a fruta um tanto sem graça para fazer um desejo. A fruta escorregadia? Isso não me transformaria em algo como uma lesma? Aqua, imaginando uma lesma gigante em sua mente, estremeceu com o pensamento. Se ela não tivesse purificado o suco a tempo, se ela alcançasse aquele estado escorregadio e retornasse ao reino divino, isso certamente a tornaria motivo de chacota entre suas deusas mais jovens, como Ares. Comê-lo concede superpoderes, tipo células monstruosas, hein? King, olhando para a fruta escorregadia na mesa, não pôde deixar de comentar. As células dos monstros eram produtos do rei monstro Orochi. Consumi-las transformava alguém em um monstro bizarro e feio com poderes assustadoramente aprimorados. Enquanto os dois refletiam, Tomoya se levantou e foi para uma área mais espaçosa do restaurante. Zumbir. Com um leve pensamento, o Poço dos Desejos, há muito tempo invisível, apareceu no chão, girando com um brilho profundo e intrincado. A recompensa pela derrota da tripulação pirata de Krieg era substancial e exigia um relatório à sede antes que os fundos pudessem ser desembolsados. Segundo a estimativa de Somer, eles não receberiam o dinheiro até amanhã à tarde. Felizmente, os ativos atuais de Tomoya eram suficientes para atender aos 30 milhões de belis necessários para um desejo. Depois de jogar todo o seu tesouro e frutas no Poço dos Desejos, chegou a hora da Akuma no Mi. Tomoya não tinha certeza se a fruta mordida por Aqua ainda poderia ser usada. Ele só podia tentar e ver. Se não funcionasse, ele usaria a recompensa da tripulação pirata Krieg para comprar outro. Com esse pensamento, ele agarrou a fruta escorregadia e a jogou no Poço dos Desejos. Plop! A fruta mergulhou na superfície do Poço dos Desejos, mas foi imediatamente ejetada e caiu no chão próximo. Tomoya. Capítulo 93. Então realmente não funcionou? A fruta que valia 100 milhões agora era inútil? Essa deusa perdulária realmente merece 1000 cortes. Aqua, que estava comendo salgadinhos e assistindo ao espetáculo, de repente sentiu uma onda tangível de intenção assassina envolvê-la. Pensando nos métodos cruéis e aterrorizantes de Tomoya, até mesmo a tipicamente impetuosa deusa da água entrou em pânico na hora. Ainda há uma chance, Tomoya. Olha, a inscrição ao lado do poço menciona apenas uma Akuma no Mi. Não especifica que ela precisa estar intacta, explicou Aqua, pegando a fruta escorregadia do chão. Com uma expressão frenética e um tanto feroz, ela arregaçou as mangas e empurrou a fruta de volta para o Poço dos Desejos. A superfície do Poço dos Desejos ondulou, emitindo uma força poderosa que teimosamente bloqueou a entrada da fruta. Droga! Como ousa resistir? Engula tudo direitinho. Você deveria estar grata por estar recebendo alguma coisa. O rosto de Aqua se contorceu em irritação enquanto ela usava toda a sua força para empurrar a fruta para dentro do poço. O Poço dos Desejos tremeu violentamente, resistindo ferozmente. Idiota! Não quero ouvir a razão, hein? Se não aceitar isso agora, eu te explodo.
Aqua ficou furiosa e suas palmas irradiaram uma deslumbrante gama de luzes, liberando chama sagrada, água sagrada, poder de purificação, bênção da deusa e a magia da natureza, tudo de uma vez. Bang! A pobre fruta escorregadia foi esmagada por essa força caótica, espremida em suco e forçada a fluir para o poço dos desejos. O poço tremeu ainda mais intensamente, lutou por vários segundos e então, como se decidisse fazer um acordo, voltou à calma. Condições desejadas desta vez, 30 milhões de belis mais Akuma no Mi cumpridas. Forneça 2 características descritivas do personagem que você deseja invocar. Tomoya, isso realmente funcionou? Sério? Não é à toa que ela está em primeiro lugar por ser irracionalmente violenta. Feito. Aqua suspirou aliviada, levantou-se, limpou as mãos do suco e se virou para um Tomoya atordoado, vangloriando-se orgulhosamente. Veja bem, Tomoya, quando se lida com algo tão teimoso quanto isso, não se pode ser mole demais. Ela ficou aliviada por ter escapado da morte. Aqua, isso foi impressionantemente feito. Esta foi a primeira vez que Tomoya sentiu admiração genuína pela deusa à sua frente. O poder e o mistério do Poço dos Desejos eram inegáveis, e ele certamente não conseguiria realizar uma manipulação tão forte sozinho. Quando Aqua estava prestes a se gabar mais um pouco, Tomoya a dispensou. Certo, chega. Você terminou aqui. Vá aproveitar a brisa do mar na entrada do restaurante. Negócios como sempre. Ele não havia esquecido como ela decidiu unilateralmente aceitar um novo membro da última vez. Desta vez, ele não a deixaria ficar por perto. Só por segurança, ele enviou King para acompanhá-la. Quando Aqua estava suficientemente longe, Tomoya voltou sua atenção para o Poço dos Desejos. De suas experiências anteriores fazendo desejos, ele adquiriu alguns insights valiosos. Primeiro, as descrições de poder não devem ser exageradas demais. Termos como nível divino ou mais forte geralmente vêm com ressalvas. Em segundo lugar, um personagem mais feroz é preferível, pois personagens vilões geralmente têm menos falhas do que os heróicos. Por último, e mais importante, a inteligência do personagem deve ser substancial. Com base nesses critérios, Tomoya já havia decidido há muito tempo quais seriam as 2 características do seu desejo, um personagem vilão e um inventor de armas. Um vilão deve ter um nível de força além do comum, certo? Um inventor que pudesse criar coisas teria, sem dúvida, um intelecto elevado. Além disso, no mundo dos piratas, o armamento é um elemento significativo de poder, assim como a tecnologia avançada criada pelo Dr. Vegapunk. Era uma rede de segurança dupla. Com certeza, não poderia dar errado de novo. Personagem vilão mais inventor de armas, condições confirmadas. O Poço dos Desejos explodiu em uma luz branco-acinzentada ofuscante, iluminando todo o primeiro andar do restaurante. Sob esse brilho, um Jin nítido soou, seguido por um vago e distante, eu definitivamente voltarei, quando uma pequena figura saltou do poço. Bang! Depois de criar um buraco em forma de gato no teto do restaurante e voar para o céu, a figura caiu de volta, aterrissando pesadamente ao lado de Tomoya. Ai, droga, Pikachu, somos velhos conhecidos, será que realmente precisava de um Thunderbolt com potência total, miau? Da nuvem de poeira causada pelo impacto, uma figura pequena e requintada emergiu, revelando sua verdadeira forma. Era um gato que andava sobre 2 pernas. Tomoya, Aqua, uá. Hey, ei. É esse o mundo misterioso que a voz mencionou, onde eu posso me tornar superpoderoso? Miau, com as mãos na cintura, examinou Tomoya com as pupilas estreitadas. Seguindo esse humano, sua força poderia atingir o nível de um Pokémon mítico? Olhando para Miau, que mal alcançava os joelhos quando estava de pé, Tomoya não conseguiu evitar contrair o canto da boca, embora não tivesse muita esperança. Ele não havia adicionado nenhuma descrição particularmente fofa e charmosa ao personagem vilão, e mesmo assim Miau havia sido invocado? Um gato falante? Aqua, sempre apaixonada por coisas fofas, imediatamente se animou. Ignorando o aviso de Tomoya para ficar longe, ela rapidamente pegou Miau em seus braços. Que criança fofa! Qual é o seu nome? Você consegue pegar ratos? Como você aprendeu a falar? Quer se juntar à religião Axis? Assustado com o tratamento rude, o rosto de Miau escureceu. Como um vilão feroz, ele estava sendo tratado como um animal de estimação. Isso era intolerável. Suas garras afiadas se estenderam instantaneamente de suas patas, e ele usou sua habilidade arranhão diretamente no rosto bonito de Aqua. Svi. O brilho frio das garras deixou 3 marcas de corte no rosto de Aqua. Bastante agressivo, mas não se preocupe, não vou te machucar. Excepcionalmente gentil com Miau, Aqua curou os arranhões em seu rosto com um feitiço de bênção e abriu os braços em direção a Miau, que pulou na mesa demonstrando boa vontade. O pelo de Miau se arrepiou, observando Aqua com cautela. Um gato falante, então esse cara também é um monstro? King comentou seriamente à distância. Eu aprendi a falar sozinho, Miau. Miau não é um monstro, retrucou Miau, mostrando os dentes para King. O coração de King acelerou de repente, e seu motor rugiu, ganhando vida. Assustado pelo barulho repentino, Miau encolheu o pescoço, só então percebendo o rosto feroz e aterrorizante de King. Esse humano pretende me matar? Sinto muito, por favor, perdoe minha grosseria. Um verdadeiro cavalheiro sabe quando ser flexível. Miau, tendo estudado diversas etiquetas sociais, curvou-se elegantemente em pedido de desculpas ao rei. Ah, Sr. King, tenha calma, não assuste a criança. Afinal, ela agora é nossa companheira. Aqua manteve seu sorriso gentil. Esse comportamento estranho quase fez Tomoya pensar que estava vendo coisas. Tudo bem, Miau, não precisa ser tão cauteloso, King não vai te machucar, ele assegurou. Afinal, só você poderia machucá-lo. Embora fosse apenas um gato não tão sério, com capacidade de combate limitada, depois de ver Aqua e King, Miau parecia muito mais aceitável.
Pensando bem, a criatura havia criado muitos dispositivos de alta tecnologia da equipe Rocket. Talvez ela pudesse se desenvolver em uma força de combate decente? Por enquanto, ele não pensava em devolvê-lo. Capítulo 94. O desejador aceitou com sucesso o personagem invocado. Este desejo agora está completo. Escolha uma das 3 habilidades a seguir. Enquanto Aqua ainda estava emaranhada com Miau, um trio familiar de opções apareceu lentamente ao lado de Tomoya enquanto a luz do Poço dos Desejos se acendia. Ao ver as descrições, os olhos de Tomoya brilharam. Toque final. Melhora o condicionamento físico, converte força em um fluxo de ar verde de alta densidade para aprimorar a si mesmo, alcançando um impacto explosivo extremo. Espada do Desfiladeiro. Melhora o condicionamento físico, canaliza energia subterrânea e libera um pilar de magma extremamente rápido, repleto de energia explosiva. Ponda Primordial. Aumenta a aptidão física, melhora a afinidade com a água, capaz de invocar um canhão de água de alta pressão altamente letal. Em comparação com as opções um tanto complicadas anteriores, essas 3 pareciam genuinamente promissoras. Eles não só melhoravam o condicionamento físico como também ofereciam poderosas capacidades ofensivas. Assim, após um breve momento de excitação, Tomoya se viu em um dilema difícil. Se possível, ele queria todos eles. Lembrando-se da tática poderosa e divina de Aqua, ele decidiu adotar a abordagem da deusa da loucura, deixando de lado seu orgulho por uma chance de poder. Em termos de poder, quanto vale um pouco de orgulho? Vale a pena tentar. Talvez transformar uma bicicleta em uma motocicleta? Depois de algumas manobras indescritivelmente desleixadas, Tomoya inesperadamente colheu uma recompensa imprevista. Esse cara, que parece um líder de equipe, também parece bem irreverente. Será que embarquei num navio pirata, Miau? De fato, ele conseguiu capturar o olhar cético de Miau. O Poço dos Desejos, é claro, não respondeu, e as 3 opções silenciosamente pairaram no mesmo lugar. Aquela deusa da tolice realmente me causou um mal considerável. Depois de desprezar a Aqua silenciosamente, Tomoya se recompôs e analisou metodicamente as características das 3 habilidades. Comparado aos outros 2, o olho do dragão era mais voltado para ataques de rajadas de alvo único, o que de certa forma se sobrepunha às suas atuais habilidades de movimento de alta velocidade. Se usado em conjunto com a gravidade de uma altitude elevada, seu poder provavelmente aumentaria significativamente. Infelizmente, ele ainda não possuía a habilidade de voar. Enfrentar inimigos como a tripulação pirata Krieg, com seu grande número, poderia facilmente levar a uma situação em que sua resistência seria insuficiente. Espada do Desfiladeiro e Onda Primordial eram semelhantes em sua capacidade de atingir uma grande área, ambas com poder destrutivo formidável. Elas eram práticas para eliminar multidões ou conter inimigos poderosos. A única diferença era a natureza de seus poderes. Tomoya franziu a testa levemente, sem saber o porquê, mas quando pensou em Onda Primordial, a imagem da expressão extremamente presunçosa de Aqua naturalmente lhe veio à mente. Ah, você diz que não é meu discípulo mais devoto, mas domina uma técnica aquática. Vamos, Tomoya, siga seu coração e me chame respeitosamente de Aqua-sama. Balançando a cabeça vigorosamente para dissipar a imagem do sorriso irritante de Aqua, Tomoya não hesitou mais e seu olhar endureceu. Está decidido então, Espada do Desfiladeiro. Buzz! No momento da decisão, o painel de opções do Poço dos Desejos se transformou em uma miríade de pontos de luz, fundindo-se lentamente em Tomoya. Enquanto o poder crescente fluía de seu coração para seus membros, cada célula de seu corpo parecia se alegrar. Ele podia sentir claramente que o peso sobre seu corpo estava diminuindo e seus passos se tornaram muito mais ágeis. À medida que sua aptidão física melhorava em todos os aspectos, sua defesa corporal e velocidade também eram aprimoradas, elevando sua força geral a um novo nível. Tomoya fechou os olhos lentamente. Além das mudanças óbvias em seu corpo, uma energia misteriosa e única circulava dentro dele. Uau! Ao abrir os olhos, ele se transformou em um borrão, movendo-se rapidamente para o segundo convés dos sonhos sem fim. O luar frio caiu, e olhando para o oceano distante, tudo estava escuro como breu. O som das ondas provocado pela brisa do mar, somado àquela escuridão pura, trazia consigo uma certa opressão. O vasto mar à noite inspira admiração. Tendo navegado pelos mares por muito tempo, Tomoya se acostumou com essa opressão. Ele estendeu o braço em direção ao mar distante, guiando a energia misteriosa para convergir no centro da palma da sua mão. Então, ele lentamente cerrou o punho. Espada do Desfiladeiro. Bum! Uma luz vermelha brilhante iluminou-se de repente na superfície calma e escura do mar. Uma coluna de magma quente e fluida irrompeu da superfície do mar como uma lâmina, atingindo seu pico antes de explodir, iluminando intensamente o oceano escuro. Uma explosão? O que aconteceu? Aqua King e Miau tinham acabado de chegar ao convés, e a luz da explosão iluminou seus rostos chocados. O furacão da explosão passou, e a água do mar que foi lançada para o alto voou de volta para o mar, causando um grande rebuliço. Aqua, não precisa se preocupar, eu só estava enchendo uns peixes por impulso. Tomoya retirou o punho, olhando para o mar que gradualmente se acalmava, com um leve sorriso aparecendo em seus lábios. Embora esse movimento tenha consumido muita energia dele, o poder da espada do Desfiladeiro, quando totalmente implantada, era ainda maior do que ele imaginava. Se ele enfrentasse a tripulação pirata de Krieg novamente, não precisaria recorrer a truques para invocar o Rei do Mar e pedir ajuda. Apenas uma espada do Desfiladeiro causaria danos enormes a eles. Explodir peixes?
Então você está dizendo que podemos correr até lá e pegar um monte de peixes agora mesmo? Ao ouvir que existia algo como ganho sem esforço, Aqua imediatamente se interessou e começou a se alongar, preparando-se para alguns exercícios de aquecimento. Você é idiota? Eu estava dizendo isso mesmo. Quem mais além de você é aberração, consegue ver as coisas claramente no escuro. Tomoya segurou a testa completamente sem palavras. De fato, tentar agir com frieza diante dessa deusa tola era totalmente inútil. Que aberração! Estes são os olhos da deusa. Não presumam que só porque são meros mortais, vocês podem naturalmente menosprezar os olhos da deusa da água. Aqua apontou para suas pupilas azul água, corrigindo-o com uma mistura de orgulho e aborrecimento. Na verdade, mal consigo enxergar no escuro, miau. Miau, que de alguma forma pulou no corrimão, mostrou suas pupilas adoráveis e arredondadas. Como uma espécie de felino, ele conseguia ter visão noturna alterando o formato de suas pupilas. Tomoya. Água. Um único comentário sobre um gato deixou os dois sem palavras. Senhor Tomoya, assim como o senhor, tenho dificuldade para enxergar claramente à noite. King, de pé atrás do grupo, falou solenemente. Que bom que você está aqui, rei humano comum. Tomoya ficou profundamente comovido. Quem disse que King era inútil? Isso demonstrou claramente seu valor. O quê? Uma coisa tão simples e você não consegue fazer, rei? Aqua pareceu genuinamente surpresa. Na opinião dela, King era o mais próximo de um deus naquele navio. De fato, esse homem ainda parece muito assustador. Miau se arrepiou todo, constantemente cauteloso com o rosto assustador de King. Capítulo 95. Tarde da noite, a maioria das luzes em Logueton se apagou, mas o restaurante do primeiro andar do Sonho Sem Fim, atracado na praia, permaneceu bem iluminado. Considerando que a aparição um tanto abrupta de Miau poderia parecer estranha para Someri e os outros fuzileiros, Tomoya optou por não dar a animada e barulhenta festa de boas-vindas que ele fazia para os recém-chegados anteriores, escolhendo, em vez disso, preparar um simples lanche noturno. Assim, os dois, humano e gato Pokémon, sentaram-se ao redor da pequena mesa de jantar, suas sombras alongadas sob as luzes do teto. Deve haver muitos tesouros no mundo da grande era dos piratas, certo, Miau? Tendo compreendido a ferocidade e os perigos do mundo pirata, Miau demonstrou pouco medo, mas ficou profundamente intrigado pelos lendários grandes tesouros. Se eu puder trazer um tesouro tão grande de volta ao meu mundo original, então Musashi e Kojiro não precisarão mais viver como ladrões desonrosos, certo? Miau pensou consigo mesmo, com um sorriso aparecendo em seu rosto adornado com bigodes em ambos os lados. Ele segurava uma taça de vinho, girando-o habilmente antes de tomar um gole. O sabor rico do vinho desceu pela sua garganta, relaxando seus nervos tensos pela chegada neste novo mundo. Para dar boas-vindas a esse adorável novo membro, Aqua surpreendentemente decidiu comemorar com uma garrafa de vinho que ela tanto estimava. Delicioso, né? Este é um vinho premium que Makino me deu, é realmente ótimo. Aqua também levantou seu copo, saboreando um gole com prazer. Grandes tesouros e coisas assim ainda estão um pouco distantes para nós agora. Vendo que a reação de Miau era razoavelmente normal, Tomoya também relaxou. Falando em mapas do tesouro, ele de repente se lembrou da tripulação Piratas Bug que ele pessoalmente havia enviado para a prisão. Ele se perguntou se o incrivelmente sortudo Deus Bug havia conseguido escapar e se ele havia partido com grandes planos para caçar tesouros. Usando o mapa base da marinha que ele havia fornecido, Tomoya realmente queria ver a cara de espanto deles quando aqueles caras cavassem o túnel e se encontrassem em uma base naval. Tomoya sorriu um pouco sinistramente. Ele também tinha uma taça de vinho na frente dele. Embora Aqua valorizasse o vinho presenteado por Makino tanto quanto sua vida, ela não era mesquinha o suficiente para monopolizar tudo e serviu um pouco para Tomoya e King como companheiros. Um pouco de compartilhamento, mas não muito. Miau, suas habilidades tecnológicas devem ser muito boas, certo? Você conseguiria criar um robô controlável de alta letalidade? Tomoya perguntou de repente a Miau. Se ele se lembrava corretamente, a maioria dos dispositivos de alta tecnologia da equipe Rocket foram desenvolvidos e mantidos por Miau. Não precisava estar no mesmo nível dos pacifistas, mas mesmo canhões básicos e um corpo de aço, se operados por King, que era proficiente em controle, poderiam aumentar suas capacidades de combate muitas vezes. Afinal, King já havia demonstrado seu talento para controlar tiros de canhão, então robôs seriam uma habilidade que ele aprenderia rápido. Ouvindo isso, Miau largou o linguado cozido no vapor que estava segurando, pensou brevemente e disse despreocupadamente. Contanto que eu tenha as ferramentas e os materiais apropriados, não há grande problema, só preciso de um tempo, Miau. Vendo seu comportamento confiante, Tomoya ficou muito tranquilo. Sem problemas, vou te levar para fazer compras na cidade amanhã, não se preocupe com dinheiro. Ao ouvir as palavras dinheiro e compras, as orelhas de Aqua se animaram imediatamente, e ela levantou a mão bem alto. Tomoya, eu também preciso de dinheiro, afinal, até a deusa da água precisa comprar coisas. Você poderia simplesmente dizer vinho. Tomoya imediatamente expôs o esquema bem conhecido da deusa. Ainda há muito vinho no navio, não precisa comprar mais. Mas há outras coisas essenciais. Os olhos de Aqua dispararam ao redor. Como que? Tipo. Incapaz de pensar em outra coisa além de vinho, Aqua ficou perplexa. Não me importo. Eu também peguei muitos piratas de recompensa. Esse dinheiro é meu. Incapaz de encontrar uma boa desculpa, ela decidiu ser direta e simplesmente pedir. Que estilo de uma deusa tola. Com certeza, seu afeto maternal por Miau era apenas fachada. Tomoya franziu a testa e ponderou por um tempo antes de dizer relutantemente. Tudo bem, eu te dou 1 milhão. Agindo como um empreiteiro sem coração acertando salários com um trabalhador. O quê? É muito pouco. Sabendo dos níveis de preços no mundo pirata, Aqua protestou veementemente. Que tal 500 mil? Pense bem, 1 milhão não parece tão pouco assim.
Aqua retirou unilateralmente seu forte protesto, escolhendo rapidamente se curvar ao severo capitalista. Os lábios de Tomoya se curvaram levemente, fácil de manusear. Na verdade, considerando o papel de Aqua na derrota da tripulação pirata Krieg, ela definitivamente merecia mais de 60% dos lucros. Mas dar muito poderia exceder sua capacidade intelectual de lidar com dinheiro com sabedoria, e o excesso simplesmente retornaria ao mundo de maneiras inimagináveis. Simplificando, um desperdício. Talvez eu compre uma garrafa de vinho melhor para essa deusa tola amanhã na cidade, Tomoya decidiu silenciosamente, provando que sua consciência ainda estava intacta em comparação com aqueles contratantes implacáveis. A propósito, Aqua, vem aqui e fique parada, quero tentar te dar um soco para testar sua defesa física. Lembrando que o ataque arranhar de Miau deixou apenas arranhões leves no rosto de Aqua, Tomoya não pôde deixar de querer testar sua real resistência a ferimentos. Afinal, desde sua convocação até agora, ela parece nunca ter sofrido nenhum ferimento sério. Mesmo que seu esconderijo em um canto de restaurante chorando tenha sido devido apenas ao medo da dor. E as batalhas contra as tripulações piratas Kuro e Krieg foram ainda menos dignas de menção, já que ela estava basicamente pegando as sobras. O que? Aqua inclinou a cabeça, cobrindo a boca com a mão enquanto seus olhos de repente assumiram uma expressão estranha. Tomoya, eu não esperava que um cara tão sério como você se interessasse por esse tipo de peça estranha. Embora eu seja realmente muito charmoso e você tenha concordado em me dar dinheiro, fazer de repente um pedido tão indelicado também me deixaria muito angustiado. Miau. Hey. O que diabos você está pensando? Eu só quero testar sua defesa física. Tomoya, atordoado pelo bizarro processo de pensamento da deusa tola, sua expressão mudou abruptamente, e seus dentes ficaram irregulares. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Atraída pela promessa de mais 1 milhão de belis, Aqua, que era extremamente avessa à dor, concordou relutantemente com o teste de soco de Tomoya. Como Tomoya havia previsto, apesar de não ter seus poderes de deusa restaurados, a resistência física de Aqua era notavelmente robusta. Ela levou 2 socos de Tomoya, agora fisicamente fortalecido, e derramou apenas um barril de lágrimas, sem apresentar ferimentos significativos. Tomoya estimou de forma conservadora que a defesa física de Aqua era ainda maior que a sua, e ataques comuns provavelmente teriam dificuldade para romper suas defesas. Na manhã seguinte, Tomoya foi acordado por barulhos no convés. Ao se levantar e sair da cabine, encontrou Aqua e Miau pescando. Aqua era a fonte do barulho, tendo capturado com sucesso o outro peixe cego. Aqua, que costumava dormir até o meio-dia, estava animada demais para dormir pensando no dinheiro para comprar vinho. Ela havia saído escondida para pescar com Miau, que ainda estava meio dormindo antes do amanhecer. O pobre Miau, mal acordado, foi empanturrado de peixes por Aqua e ficou ali deitado, indiferente, suportando a humilhação de ser tratado como um animal de estimação logo após acordar. Era desafiador expressar tais queixas, especialmente quando seus próprios ataques de garras não conseguiam romper suas defesas, forçando-a a suportar essa indignidade. Suportar tais provações no primeiro dia em um novo mundo, quem entre meus parentes entenderia? Bom dia, Tomoya. Olha, peguei outro peixe. Aqua segurou Miau pelas axilas, exibindo o rabo de peixe pendurado na boca de Miau. É realmente raro ouvir bom dia de você. Se não fosse por Miau, Tomoya poderia ter pensado que ele estava tendo alucinações por ter se levantado com muita força. Quanto ao peixe na boca de Miau, não havia necessidade de tirá-lo para saber que era outro peixe cego e deficiente. O que você quer dizer com realmente raro? Isso é muita grosseria da parte da deusa da água. Aqua fez beicinho, infeliz, e então olhou para frente ansiosamente. Já está amanhecendo? Não deveríamos estar indo para a cidade? Pela baba que escorria inadvertidamente de sua boca, era fácil adivinhar o que se passava em sua mente. Vamos esperar mais um pouco. As lojas da cidade ainda não estão abertas. Tomoya disse, tentando não encarar enquanto sua baba pingava na cabeça de Miau. Além disso, Miau é nosso companheiro, não um bichinho de estimação, coloque-o no chão. Ao ouvir isso, os olhos desesperados de Miau de repente se iluminaram. O líder da equipe era realmente uma boa pessoa. Aqua tocou pelo de Miau como se fosse natural. Exatamente porque ele é um companheiro. Preciso proteger essa criança o tempo todo. Eu não preciso de proteção nenhuma. Aliás, eu já sou adulta. Pare de me chamar de criança, Miau. Miau se eriçou, cuspiu o peixe em sua boca e se debateu mostrando uma expressão feroz. Qual é a diferença, Miau? Afinal, somos companheiros. Aqua não se mexeu, em vez disso esfregou sua bochecha na cabeça de Miau com mais vigor. Se for esse o caso, então, Aqua, solte Miau e deixe que eu, também um companheiro, assuma o controle. Ao ver Miau sendo segurado, Tomoya se levantou seriamente, pronto para agir com retidão. Não. Aqua, enojada pela sugestão de Tomoya, pensou por um momento antes de se abaixar para colocar Miau no chão. Tomoya sorriu. Simples assim? Foi fácil lidar com ela. Uma vez no chão, Miau rapidamente correu para se esconder atrás de Tomoya. Como um personagem vilão com um histórico de maldade, foi a primeira vez que Miau encontrou uma mulher tão aterrorizante. Após a breve comoção, Tomoya casualmente pegou uma xícara no banheiro e a entregou a Aqua. Embora relutante, Aqua estendeu seus dedos finos para encher o copo vazio com água. Apesar da falta de troca verbal, o tempo que passaram juntos construiu um entendimento mútuo. Enquanto Tomoya se encostava no corrimão do convés para terminar, King saiu da cabine, esfregando os olhos sonolentos. Hey, você chegou bem na hora. Vou preparar o café da manhã. Depois de comer, podemos ir. Com isso, Tomoya se abaixou para pegar o peixe que havia caído no chão. Olhando de relance pelo canto do olho, ele confirmou que o peixe era realmente cego dos 2 olhos. Observando Tomoya se afastar, Miau, não querendo ficar sozinho com Aqua, o seguiu apressadamente. Ei, espere por mim. Ao ouvir que havia algo para comer, Aqua também correu para alcançá-los.
Após o café da manhã, o grupo desembarcou do sonho sem fim e se aproximou da entrada de Logueton, marcada por uma placa. As ruas espaçosas já estavam movimentadas com moradores cuidando de suas atividades diárias, pescadores indo para o mar, comerciantes montando suas barracas e crianças brincando de correr por aí. Desde que Somer assumiu o comando de Logueton, o berço do rei pirata Goldie Roger não era tão caótico quanto antes. Piratas que se dirigiam à Grand Line mantinham-se discretos, pelo menos em público, e aqueles ousados o suficiente para se envolver em saques abertos eram praticamente invisíveis. Aqua, mantenha a compostura na cidade, não cause problemas e se você se perder, peça ajuda a um fuzileiro naval ou a um morador da cidade. Tomoya instruiu Aqua severamente antes de se separarem. Inicialmente relutante em deixar a deusa tola vagar sozinha, ele concordou, pensando nos ambientes ainda mais desafiadores da Grand Line à frente. Eles não poderiam estar juntos o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Considerando que os fuzileiros navais de Logueton os conheciam, qualquer problema poderia ser facilmente resolvido. Era melhor deixá-la desenvolver alguma independência agora do que lidar com problemas maiores depois. De certo modo, a visão de Tomoya sobre Aqua não era muito diferente de sua visão sobre Miao. Não se preocupe, afinal, eu sou a capaz deusa da água. Aqua acenou com a mão em sinal de desdém. É porque você é burra, Kof, a deusa da água, que acho difícil ficar à vontade. Ao ver seu comportamento despreocupado, as preocupações de Tomoya aumentaram. Droga! Como você ousa menosprezar essa deusa? Aqua, orgulhosa e preocupada com sua imagem, não pôde tolerar tal desrespeito e assertivamente deu um tapinha em seu amplo peito. Basta observar e ver o quão confiável a séria deusa Aqua pode ser. Com isso, ela caminhou confiantemente para Logueton com 2 milhões de belis no bolso, misturando-se rapidamente às ruas movimentadas. Capítulo 97. Então, Sr. Tomoya, eu também irei dar uma olhada. King, com as mãos nos bolsos, revelou um desejo apaixonado por consoles de jogos de outro mundo escondido atrás de seus olhos calmos. Tudo bem, Tomoya concordou com a cabeça. Embora a habilidade de combate de King e a inteligência de Aqua fossem igualmente preocupantes, Tomoya também queria que King experimentasse a atmosfera e o ambiente do mundo pirata por conta própria. Com Somer supervisionando Logueton era bastante seguro. Assim que entrassem na Grand Line, tais oportunidades se tornariam escassas. Quanto a você, Miao, ficará comigo por enquanto. Quanto a Miao, que acabará de chegar ao mundo pirata, Tomoya optou por mantê-lo por perto. Além da falta de familiaridade de Miao com aquele mundo deixar um gato falante. Vagar sozinho ao ar livre representava um risco muito grande de ser alvo e vendido por dinheiro. Eu estava pensando a mesma coisa, Miao. Olhando para os habitantes estranhamente vestidos deste outro mundo nas ruas à sua frente, Miao também se sentiu inquieto. Assim, sob os olhares curiosos dos transeuntes, o homem e o gato caminharam juntos até a cidade. O objetivo principal desta viagem era encontrar as ferramentas e os materiais necessários para Miao construir robôs. Claro, assim como Aqua queria vinho e King queria um console de videogame, Tomoya tinha seus próprios desejos. Ele se perguntava se o que procurava estaria disponível em Logueton naquele momento. Enquanto ele refletia, um garotinho segurando uma casquinha de sorvete surgiu de repente na esquina. Talvez animado demais para prestar atenção, tropeçou e caiu bem aos pés de Tomoya, espirrando seu sorvete nas botas recém-engraxadas de Tomoya. Que cena clássica para me encontrar. Lembrando-se da fala icônica de Somer para uma garotinha lamentavelmente fofa na história original. Desculpe, foi meu sapato que comeu seu sorvete. Tomoya ficou intrigado. Desculpe, Somer, mas sua fala agora é minha. Entretanto, quando Tomoya estava prestes a dar sua versão, ele notou o garoto sentado no chão. Era um pirralho desleixado e feio. A expectativa de Tomoya diminuiu. E aí, Tomoya? Você quer que eu dê uma lição nesse sujeito mal educado, Miao? Percebendo o humor de Tomoya, Miao mostrou uma expressão cruel e com o Voshos 3 garras afiadas saíram de sua pata. O garotinho sentado no chão ficou imediatamente apavorado. Um gato falante que anda sobre 2 pernas. Não precisa, Miao, não é grande coisa. Tomoya recuperou a compostura e respondeu. Miao parecia um pouco entusiasmado demais com a vida de vilão, afinal, eles eram empresários legítimos. Sinto muito. Este é meu filho, e peço desculpas pelo incômodo. A mãe do menino correu até ele e fez uma profunda reverência a Tomoya. Está tudo bem, Tomoya acenou com desdém. Obrigada pela compreensão. Eu compenso a limpeza, agradeceu a educada e linda mãe do menino. Ao se abaixar para ajudar o filho a se levantar, seu rosto mudou de gentil para feroz. Eu disse para você tomar cuidado por onde anda. Espere até chegarmos em casa e você verá como eu lido com você. A mudança drástica em seu comportamento pegou Tomoya desprevenido. Tudo bem, não se preocupe com a taxa de limpeza. Não é um par de sapatos caro. Observando o menino fazer caretas para ele por trás da mãe, Tomoya sorriu e sugeriu. Talvez você pudesse gastar esse dinheiro em mais livros de exercícios para ele. Afinal, as crianças são o futuro do nosso mundo. Surpresa com a sugestão de Tomoya de usar a taxa de limpeza para fins educacionais, a mãe expressou sua gratidão mais uma vez. Entendo, muito obrigada. Pequeno Shu, apresse-se e agradeça ao irmão mais velho. Ela segurou gentilmente a cabeça do filho, enquanto ele relutantemente se curvava e agradecia a Tomoya. Os agradecimentos forçados foram tão sinceros que suas emoções genuínas ficaram inconfundivelmente aparentes. Depois de acenar adeus para a mãe e o filho, Tomoya e Miao retomaram sua busca por aquele item.
Vagando pelas ruas movimentadas, eles finalmente encontraram uma loja cheia de lâminas afiadas. Sim, o item que Tomoya queria era a infame espada Sandai Kitetsu da loja de armas em Logeton. Considerando que a arma poderia melhorar suas habilidades de combate e treinar seu Haki de armamento, especialmente agora que sua destreza física havia sido aumentada, Tomoya estava ansioso para não perder. Bem-vindo, cumprimentou o dono da loja enquanto olhava para cima e via Tomoya, que não carregava nenhuma espada na cintura, perdendo imediatamente o interesse. Apesar de parecer um pouco mais jovem, o dono da loja era praticamente idêntico à sua representação no material original, com uma calvície masculina ridícula e um nariz vermelho anormal. Tomoya examinou rapidamente a densa variedade de armas na loja e foi direto ao ponto. Você tem a lâmina amaldiçoada Sandai Kitetsu? O quê? Você quer aquela lendária lâmina amaldiçoada? O nome familiar fez as pupilas do dono da loja se contraírem enquanto ele se levantava de trás do balcão. Sim, eu vim especificamente por aquela espada. Ao ver sua reação, Tomoya sabia que estava no caminho certo. Sandai Kitetsu realmente devia estar aqui. Embora eu adorasse vender essa coisa sinistra, garoto, ainda preciso te avisar, o dono da loja se aproximou de Tomoya com um olhar sério. Sandai Kitetsu é uma lâmina amaldiçoada. Todo espadachim que a empunhou teve uma morte particularmente horrível. Você precisa pensar bem nisso. Embora fosse conhecido como um lojista de coração negro que enganava piratas ingênuos para obter suas belas espadas, o proprietário tinha alguns padrões e não levava questões de lâminas amaldiçoadas e segurança de vidas levianamente. Não se preocupe, apenas traga-a para fora e eu provarei se ela me serve ou não, respondeu Tomoya calmamente, com sua postura e confiança inabaláveis diante da reputação ameaçadora da lâmina. Intrigado, o dono correu para os fundos da loja, onde vasculhou uma pilha de sucata para recuperar Sandai Kitetsu e o entregou a Tomoya. Quando Tomoya agarrou o punho e puxou a lâmina levemente, um arrepio pareceu se espalhar da bainha. Segurando o cabo, ele sentiu uma frieza avassaladora irradiar da lâmina de aço estampada com chamas, totalmente cativante. Os olhos de Tomoya brilharam. Não era uma lâmina comum. A mera presença da espada, mesmo levemente desembainhada, era diferente de tudo que ele já havia usado. Deixe-me lembrá-lo mais uma vez. Se você não for forte o suficiente, é melhor não guardar esta espada com você, ou você terá um fim terrível. Alertou o lojista solenemente. Deixe que a própria espada responda se sou digno ou não. Tomoya não hesitou. Com firmeza sacou completamente o Sandai Kitetsu da bainha. Estrondo. O brilho frio da lâmina era feroz, trazendo consigo uma densa aura de morte. Sob seu feitiço, a temperatura dentro da loja de armas pareceu cair. Vamos ver o que é mais difícil, meu braço ou a maldição desta lâmina. Tomoya sorriu confiantemente, estendeu o braço e jogou Sandai Kitetsu no ar. Enquanto Miao e o lojista observavam horrorizados, a lâmina gelada girou lentamente, descendo em direção ao braço de Tomoya em uma dança mortal que os deixou sem fôlego. Talvez fosse a tensão, mas eles podiam ver uma fraca luz negra circulando seu braço levantado. Finalmente, quando a lâmina se alinhou com o braço de Tomoya, ouviu-se um estrondo alto. Como esperado, nenhum milagre ocorreu. A lâmina afiada atingiu o braço de Tomoya em cheio. Capítulo 98. Estrondo. Sandai Kitetsu caiu no chão. A lâmina trêmula fez um som rítmico, como se estivesse proferindo maldições grosseiras. Tomoya talvez não soubesse muito sobre o mundo das lâminas, mas ao se lembrar da sensação aguda quando a lâmina tocou sua pele, ele sentiu que a viagem valeu a pena. De fato, como uma lâmina amaldiçoada lendária, sua qualidade e toque eram excelentes, perfeitas para seu arsenal antes de entrar na Grand Line. É Miao. Essa ação deixou o lojista Hippomatsu e Miao sem palavras. Acontece que a pergunta, o que é mais duro, meu braço ou esta lâmina, foi feita literalmente. Está claro agora a chamada maldição da lâmina amaldiçoada perdida no meu braço. Observando a expressão atordoada de Hippomatsu, Tomoya com o braço ileso sorriu e disse, lojista, eu fico com esta lâmina. Quanto custa? Sim, 5. Esqueça, se você realmente quer, eu te dou. Hippomatsu ainda não havia se recuperado do choque da cena que acabará de testemunhar. Honestamente, depois de vender armas em Logeton por tantos anos, ele nunca tinha visto um espadachim tão direto e brutal. Um espadachim de verdade não deveria agir de forma diferente? Então, obrigado. Tomoya não hesitou, abaixando-se para pegar o Sandai Kitetsu que havia caído no chão. No momento em que sua palma agarrou o punho, foi como se a própria lâmina tivesse vontade, vibrando sutilmente. Um brilho arrepiante dançou ao longo da lâmina, uma frieza intensa fluiu pelo cabo e atingiu todo o seu corpo. Você está animado para seguir um mestre tão poderoso quanto eu? Tomoya balançou o braço, suprimindo os leves tremores do Sandai Kitetsu. Digno de uma lâmina amaldiçoada lendária, posso sentir profundamente sua alegria. Acho que parece mais com resistência. Hippomatsu, tendo visto muitas espadas, imediatamente percebeu a verdade e hesitou por alguns segundos antes de sugerir. A maldição da lâmina amaldiçoada pode ter consequências graves, senhor. Talvez prefira escolher outra lâmina de alta qualidade? Tomoya não respondeu diretamente, mas balançou o Sandai Kitetsu algumas vezes no ar, acostumando-se ao seu peso e comprimento. Depois de testar a lâmina, ele se virou indiferentemente para Hippomatsu. Não se preocupe, lojista. Se esta lâmina realmente ficar incontrolável, vou pedir para ela purificá-la completamente de dentro para fora. A deusa burra pode não se destacar em muitas áreas, mas purificar maldições é certamente uma de suas especialidades. Não qualquer lâmina amaldiçoada, mesmo 100 delas não seriam páreo para ela. Quando Tomoya terminou o Sandai Kitetsu, sentindo uma aura imensamente sagrada capaz de apagá-lo em um instante, imediatamente parou de tremer. O frio profundo e congelante desapareceu, substituído por uma brisa quente e reconfortante, semelhante à da primavera.
Tomoya olhou para a lâmina em sua mão, quase vendo um velho servo bajulador e rastejante concordando. Ah, isso? As transformações em andamento deixaram Hippomatsu completamente confuso. Se ele soubesse que a simples menção de uma deusa poderia domar essa lâmina amaldiçoada tão completamente, ele nunca teria deixado no canto mais discreto da loja. Mas, na realidade, provavelmente não foi tão simples assim. O verdadeiro motivo pelo qual a lâmina se acalmou foi provavelmente o jovem à sua frente. Percebendo que finalmente poderia se livrar daquela batata quente, ele se sentiu um tanto aliviado, já que a lâmina o aceita como seu mestre, não tenho mais nada a dizer. Sinta-se à vontade para pegá-la. Então, muito obrigado. Tomoya guardou o Sandai Kitetsu satisfeito, mas não foi embora. Em vez disso, continuou a encarar Hippomatsu, que se sentia cada vez mais desconfortável sob seu olhar. Senhor, há mais alguma coisa? Hippomatsu ficou tenso, cauteloso com qualquer acontecimento futuro. Esse cara quer testar o fio da lâmina em mim? Ao ver o lojista ganancioso tão lento na compreensão, Tomoya finalmente falou. Lojista, com esses olhos que viram muitos bons espadachins, você não tem nada a dizer. Talvez sobre confiar um sonho? Em vez de um bom espadachim, você me parece mais um ladrão. Hippomatsu franziu a testa profundamente, seu rosto em uma postura defensiva. Tomoya. Parecia que ele não podia simplesmente ir embora sem pagar. Quando ele estava prestes a resolver a questão do dinheiro, a voz de Miao veio do lado. Tomoya, acha essa pistola interessante? Vamos pegá-la e deixar que eu a estude, Miao? Miao, tendo pulado em um balcão próximo, examinava atentamente uma pistola de pederneira recém-estilizada que segurava em sua pata. Claramente, seu pensamento vilão ainda não havia sido corrigido, pois ele naturalmente usava a palavra arrebatar para coisas nas quais se interessava. Essa observação apenas confirmou as suspeitas de Hippomatsu. Sendo capaz de administrar uma loja de armas em Logeton, onde piratas frequentemente vagam, ele certamente não era um sujeito fácil de lidar. Assim que estava prestes a pegar a arma de fogo em sua cintura, suas pupilas se contraíram ao perceber algo crucial. Espera aí? Esse gato acabou de falar? Ele balançou a cabeça, olhando Tomoya mais uma vez antes de perguntar apressadamente. Não, como ele te chamou agora há pouco, Tomoya? O herói do Mar do Leste, Tomoya? Depois de corrigir as palavras de Miao, Tomoya se virou e confirmou, sim, sou eu. Só com o nome dele, você provavelmente não conseguiria encontrar um segundo Tomoya em todo o Mar do Leste. É mesmo você. Não acredito que li sobre você no jornal hoje e você está aqui na minha loja. Hippomatsu parecia animado enquanto pegava o jornal do dia no balcão. O jornal de hoje? Tomoya perguntou surpreso. As notícias sobre eles não estavam um pouco velhas agora? Sim. Vocês não só derrotaram os famosos piratas Krieg no Mar do Leste, como também fizeram um trabalho fantástico. Hippomatsu retornou rapidamente para a frente da loja, pegou o jornal que acabará de ser publicado naquele dia e o entregou a Tomoya. Tomoya pegou o papel e o desdobrou, seus olhos captando a letra em negrito. Batalha naval feroz. O restaurante marítimo Sonho Sem Fim ataca novamente, unindo forças com o coronel Somer de Logeton para derrotar completamente o Senhor do Mar do Leste. Os piratas Krieg, unindo forças com Somer, a testa de Tomoya franziu ao ler a manchete. Pensando bem, ele relaxou, elogiando internamente a astúcia do governo mundial. Dada a maneira de Somer fazer as coisas, ele nunca reivindicaria crédito imerecido pela vitória. Na história original, o governo mundial creditou a Somer a derrota de Crocodile, o que quase o fez perder a paciência na hora, solidificando assim sua determinação de mudar o sistema corrupto. E agora a situação era essencialmente a mesma. Claramente, o governo mundial não queria ver um grande pirata do Mar do Leste derrotado por ninguém de fora do sistema da marinha, mesmo que fossem apenas civis administrando um restaurante marítimo, e não piratas implacáveis. Essa conexão o fez pensar no título glorioso, Herói do Mar do Leste, que provavelmente foi concebido como um prelúdio para a publicidade de recrutamento. Jovem e promissor novo herói, esse título soa tão inspirador e justo, não é? Infelizmente, eles calcularam tudo, mas falharam em prever que nem mesmo o capitão Somer conseguiria recrutar Tomoya e sua tripulação. Não é de se espantar que Somer parecesse tão arrependido ao se despedir, mencionando que dar cobertura para a Aqua tinha um certo custo. Devia ser a isso que ele estava se referindo. Continuando no jornal, além de algumas ilustrações de combate montadas às pressas, Aqua foi descrita sucintamente, destacando suas habilidades aquáticas e enfatizando sua inteligência e gentileza. Embora Tomoya achasse que a gentileza e a inteligência de Aqua eram questionáveis, curiosamente, o confronto de King com o capitão Somer também teve destaque. Sem dúvida, isso causaria uma grande tempestade. Se isso foi bom ou ruim para King, só o tempo diria. Se você é esse homem, se você é o herói conhecido em todo o Mar do Leste, por favor, espere um momento. As palavras animadas de Hippomatsu interromperam os pensamentos de Tomoya. Capítulo 99. O dono da loja de armas apressado subiu correndo para o segundo andar da loja. Pouco depois, desceu as escadas com um baque surdo, segurando um pesado objeto retangular nos braços. Firmando o passo vacilante, ele colocou o item no balcão e rapidamente levantou o pano preto que o cobria. Um suporte de madeira para espadas foi revelado diante de Tomoya e Miao. Exibida no suporte estava uma espada longa, ligeiramente curvada, com bainha marrom escura e elegantemente ornamentada. Embora minha loja não tenha muitas lâminas famosas, esta é a melhor daqui. Hippomatsu removeu cuidadosamente a bainha e lentamente sacou a lâmina escondida dentro dela.
A lâmina tem um cabo laqueado de preto, um padrão de amassados selvagens e é uma das 50 Ryu Vazamono e o Bashiri. Esta espada certamente brilhará nas mãos de um homem como você. Com isso, o olhar de Hippomatsu para Tomoya tornou-se extremamente resoluto. Então, por favor, leve-o com você. Essa surpresa foi um tanto inesperada. Olhando para a brilhante espada Ryu Vazamono, Tomoya não pôde deixar de se sentir um pouco comovido. Ele já tinha decidido resolver a situação com dinheiro, mas o lojista de repente se tornou muito complacente. De fato, a reputação pode não significar muito em alto mar, mas certamente não era inútil. Tudo bem. Tomoya concordou prontamente e sem hesitar estendeu a mão para pegar o Bashiri, junto com sua bainha, das mãos de Hippomatsu. O lojista, querendo dizer mais, fez uma pausa. Não se preocupe, lojista, eu elevarei esta espada que leva seus sonhos a alturas maiores, disse Tomoya com um sorriso. Você ouviu a história entre mim e o Bashiri? Hippomatsu ficou surpreso. Percebendo seu deslize, Tomoya rapidamente se corrigiu. Não, mas seu rosto está cheio de histórias. É mesmo? Era tão óbvio assim? Hippomatsu ficou surpreso no início, mas depois riu muito. De fato, um homem com sonhos está sempre brilhando, não importa o quanto ele tente esconder isso. Por causa da conversa envolvente, Hippomatsu acabou doando de graça até mesmo a nova pistola de pederneira pela qual Miao havia se interessado, alegando que era um pequeno símbolo de apreço ao herói do Mar do Leste que havia limpado os mares de muitos piratas. Seguindo o princípio da reciprocidade e não querendo tirar as coisas de graça sem dar algo em troca, Tomoya retribuiu com um convite para que Hippomatsu e sua esposa se juntassem à religião Axis. Enquanto isso, Tomoya e Miao acenaram adeus para Hippomatsu. A algumas ruas de distância, perto de uma elevação mais alta nos arredores, dois homens corpulentos estavam cercados por uma multidão de espectadores, todos com rostos cheios de expectativa e curiosidade. É uma sorte incrível testemunhar uma cena dessas, um verdadeiro golpe de sorte. Estou realmente ansioso pelo confronto de pontaria máxima. Ainda assim, mesmo para um pai como Derry, as chances contra aquele homem que enfrentou o herói da marinha Somer devem ser mínimas, certo? Enquanto o rugido de um motor ecoava pela área, a multidão zumbia com especulações. De fato, no centro da multidão estavam King e o caçador de recompensas mais famoso do Mar do Leste, Derry. Essa aura tangível de espírito de luta sem limites. De fato, ele é conhecido como uma entidade formidável. O caçador de recompensas Derry, com uma expressão séria, olhava fixamente para King, que estava de braços cruzados indiferente à sua frente. Visivelmente Derry, vestido como um pistoleiro do Velho Oeste, também carregava nas costas uma linda e adorável menina de 3 anos. Embora King não demonstrasse nenhuma expressão, internamente ele não estava nada calmo. Poucos momentos antes, ele estava inocentemente procurando por consoles de videogame na rua e acabou encontrando um homem estranho com uma criança. Ainda mais inesperado é que a menina ficou apavorada com a aparência dele, chorando alto e chamando a atenção dos transeuntes. Naturalmente, sua identidade foi reconhecida por alguém com um jornal. Ao saber que havia derrotado o herói Somer, o homem à sua frente inexplicavelmente se interessou por um duelo de honra entre homens. Assim, sob o incentivo da multidão, King se viu inexplicavelmente atraído para este local. Vamos, poderoso. Deixe-me experimentar verdadeiramente uma força de classe mundial. Derry tirou sem cerimônia uma pistola de pederneira do casaco e jogou-a para King. King, um tanto confuso, pegou a pistola por pura sorte, apesar de não ser muito habilidoso com armas de fogo. Verdade seja dita, não entendo muito de armas, disse King após um momento de contemplação. Além disso, você tem uma criança com você, um duelo até a morte está fora de questão. Derry era conhecido como o caçador de recompensas mais forte do Mar do Leste, não alguém que um mero mortal deveria confrontar facilmente. Só um tolo pensaria ao contrário. Não se preocupe, mesmo sem um duelo sério, ainda consigo avaliar nossas diferenças, sugeriu Derry, com confiança transbordando em seu gesto em direção a um pássaro pousado em uma árvore próxima. Senhor King, por favor, atire neste pássaro. Os espectadores ao redor, embora não entendessem o significado mais profundo, olhavam com expectativa para King. Sentindo-se como se estivesse sentado em alfinetes e agulhas, King percebeu que não tinha escolha a não ser revelar seu verdadeiro poder. É melhor desabafar. Resignado, King puxou firmemente o gatilho da pistola de pederneira. Clique. Entretanto, os tiros e a fumaça esperados não ocorreram. Tirando o silêncio que se seguiu, tudo permaneceu inalterado, e o pássaro continuou a se alisar na árvore. King puxou o gatilho novamente, sentindo a resistência sob o dedo, e então se lembrou de algo crucial. Ele havia esquecido de remover a trava de segurança da arma. Com todos observando cada movimento seu, remover a trava de segurança agora e disparar outro tiro seria tarde demais. Ele foi exposto, realmente exposto dessa vez. O rosto de King permaneceu inexpressivo, mas por dentro ele estava em pânico. Diante de situações desagradáveis, sempre é possível fugir. E isso não é uma derrota, mas uma vitória. Lembrando-se das palavras frequentemente repetidas por Aqua, ele colocou decisivamente a pistola de pederneira no chão e silenciosamente se afastou, desaparecendo no meio da multidão atordoada. Quando ele saiu, a presença avassaladora que envolvia a todos gradualmente se dissipou. Sem entender o que tinha acontecido, a multidão só conseguiu voltar sua atenção para Derry. E então, eles ficaram atordoados. Derry estava caído no chão, encharcado de suor, sem confiança e arrogância, parecendo completamente derrotado. Isso significa que mesmo possuindo um poder terrível e inigualável, alguém não machucaria casualmente uma criatura indefesa. Eu pretendia usar o pássaro para avaliar sua força, mas para aquele homem eu não passava de um pássaro ingênuo e indefeso. Completamente superado, completamente humilhado. Capítulo 100.
Por outro lado, Aqua, com o manto da deusa amarrado na cintura, cantarolava uma melodia alegre enquanto caminhava de volta para o navio. Através do manto rosa claro semi-transparente, um enorme ovo de pássaro do tamanho de uma bola de basquete era vagamente visível, envolto nele. Quanto ao bom vinho que ela procurava ansiosamente, ele não estava em lugar nenhum. Veja o que aconteceu. Enquanto procurava uma taverna em Logueton, Aqua passou por um vendedor de vários tipos de ovos. E então ela imediatamente gostou do ovo de pássaro extraordinariamente grande e requintado que estava na barraca. Pensando, uma criança nascida de um ovo tão grande deve ser super fofa, Aqua prontamente perguntou o preço. O vendedor, aparentemente sem hábito de ler jornais, não reconheceu a identidade de Aqua. Olhando para seus delicados olhos azul água, ele casualmente estendeu 2 dedos. 2 milhões de belis, certo? Acontece que eu tenho isso. Com a sorte de ter dinheiro suficiente consigo, Aqua, eufórica, largou os 2 milhões dados por Tomoya para comprar vinho e alegremente pegou o ovo enorme e foi embora. Essa atitude deixou o vendedor completamente perplexo. Este ovo gigante foi encontrado perto da ilha Nave por um amigo dele que tinha um negócio de comércio marítimo e foi consignado para venda aqui. Como ele não sabia que espécie era, ele o precificou em 20 mil belis, centenas de vezes o preço de um ovo normal. Ele nunca imaginou que essa garota incrivelmente linda jogaria fora 2 milhões de belis sem pensar 2 vezes. Ele fez uma fortuna. Com medo de que ela mudasse de ideia, o astuto vendedor rapidamente arrumou sua barraca e desapareceu sem deixar rastros. Exatamente como ele temia, meia hora depois, Aqua, tendo completado um círculo em Logueton, retornou à mesma rua. Só que a menina que estava com o ovo não estava lá para devolver a compra. Embora pareça um pouco familiar, eu não vi aquela barraca de venda de ovos, Aqua murmurou determinada, olhando ao redor. Certamente esta deusa não se perdeu, é apenas uma estrada parecida. Meu Deus, ela nem percebeu que uma estrada estranha, em vez da estrada original, era uma indicação mais séria do problema. Ainda satisfeita com seu próprio julgamento preciso. Assim, a deusa tola continuou seu caminho de volta ao porto. Durante o trajeto, muitos transeuntes a reconheceram dos jornais e a cumprimentaram. Aqua respondeu com um sorriso, distribuindo os panfletos da religião Axis que ela havia trazido. Ao promover a deusa da água, seu lado normalmente preguiçoso estava bastante entusiasmado. Então, depois de mais algumas voltas pela área, quando sua silhueta apareceu novamente na rua, ela finalmente percebeu, pelos panfletos nas mãos dos funcionários da loja, que ela realmente havia se perdido. Droga, Tomoya, aquele idiota deve ter me amaldiçoado. Ela pensou, lembrando-se das instruções de Tomoya antes de partir. Caso contrário, como a respeitada deusa da água poderia se perder? Ela estava acompanhando a rota. Quanto mais Aqua pensava sobre isso, mais possível parecia, já que Tomoya era do tipo que ganhava novas habilidades periodicamente. Então ela lançou um poderoso feitiço de purificação sobre si mesma. Uma luz azul brilhante surgiu imediatamente na rua movimentada. Aqueles que testemunharam uma cena tão sagrada ficaram maravilhados, e alguns moradores hesitantes assinaram seus nomes nos panfletos sem pensar 2 vezes. Embora não fossem tão fanaticamente devotos quanto os seguidores da Vila Fuxia, eles ainda contribuíram com um pouco de poder de fé para Aqua. Além desse ganho inesperado, a magia de purificação lançada por Aqua não só falhou em dissipar a inexistente maldição de Tomoya, como também atraiu um grupo de piratas extremamente cruéis. Realmente compreensivos, sabendo que estávamos procurando por vocês e até mesmo expondo sua localização, disse a gangue de homens peixe musculosos enquanto caminhavam até o final da rua, afastados pelas pessoas assustadas. Liderando-os estava o capitão dos piratas de Arlon. Com um sorriso brutal nos lábios, ele segurava um jornal novinho em folha na mão. Percebendo que Logueton não era adequada para saques depois de ver o último jornal e lembrando que a chamada deusa da água estava naquela cidade, Arlon imediatamente mudou sua estratégia. Ser capaz de invocar a água quando quisesse era uma ferramenta perfeita para eles como homens-peixe. Se eles pudessem capturá-la não apenas no mar, mas também em terra, eles seriam capazes de liberar todo o seu potencial de combate e se tornariam a raça mais forte, sem nenhuma fraqueza. Então, humano, junte-se a nós e torne-se meu companheiro, Arlon, disse Arlon parando na frente de Aqua, com um tom frio e inflexível. Não, quem iria querer se juntar a você, seu peixe fedorento, com cheiro de peixe por todo lado? Aqua recusou na hora, corrigindo com uma cara de nojo, e eu não sou humano. Então não me culpe por ser duro, os olhos do homem-peixe ficaram frios imediatamente. Os oficiais homens-peixe, assim como um grupo de subordinados homens-peixe, furiosamente sacaram suas armas da cintura. A atmosfera ficou tensa instantaneamente e a multidão se dispersou. Depois que o conflito da tarde de ontem se intensificou, eles já sabiam que esse grupo de piratas homens-peixe fazia parte dos 7 Shichibukais, uma força que nem mesmo o coronel Sommer da cidade conseguiria controlar. Enquanto isso, em outra área de Logueton, Tomoya, ainda sem saber do encontro com Aqua, saiu da única fábrica de processamento de aço e ligas da cidade com Miau. As costas de Miau estavam amarradas com um novo rifle de pederneira, quase tão grande quanto sua cintura, e seu rosto de gato já feroz estava cheio de desgosto. Tomoya, acabei de ver, o preço de uma máquina de solda é de apenas 80 mil belis, mas eles escreveram 170 mil na lista de materiais, disse Miau, com raiva mal contida. Aquele idiota obviamente quer nos extorquir. Por que você concordou com isso, Miau? Lembrar-se da expressão presunçosa e enganosa do dono da fábrica tornou a raiva de Miau incontrolável. Como membro da notória equipe Rocket, eles sempre roubaram os outros, nunca foram tratados como ovelhas gordas para o abate.
Tomoya abaixou a cabeça, olhando para a aparência indignada de Miao, e não pôde deixar de se sentir um pouco satisfeito. Embora tivesse acabado de entrar, esse cara já havia começado a considerar os interesses de toda a equipe. Deixando de lado a força e a personalidade, só esse ponto foi muito bom. Miao, como você acha que eu sou? Tomoya fez uma pergunta sem relação com isso. Ao ouvir isso, Miao olhou para cima e o examinou por um tempo, fazendo uma avaliação bastante direta. Parece gentil e tranquilo, mas na verdade provavelmente é um cara sinistro e cruel, Miao? Obrigado pelo elogio muito preciso, disse Tomoya com um sorriso. Como ele havia dito a Aqua há muito tempo, ele não sentia que ser astuto e enganador fosse um rebaixamento para si mesmo. Se é esse o caso, por que você casualmente deu a eles 1 milhão de belis como depósito, Miao? A confusão de Miao aumentou. A fabricação de robôs exigia muitas coisas, além do aço, soldadores e geradores necessários. Havia também diversas peças e ferramentas espalhadas, bem como orçamentos de perdas necessários. Após o arredondamento falso da outra parte, o preço total chegou a 9 milhões de belis. Tomoya olhou para a siderúrgica e disse a Miao com um tom sério. Miao, isso não é um depósito, mas o preço final da transação. Ele não tinha intenção de devolver o dinheiro que pegou emprestado dos piratas, e alguma mera fábrica de ferro negro queria tirar vantagem? Que piada! O que você quer dizer? As pupilas de Miao de repente ficaram redondas e brilhantes. Parecia entender alguma coisa. É por isso que eu estava tão entusiasmado em apertar a mão e agradecer a outra parte agora mesmo. Se aquele cara tivesse falado seriamente de negócios conosco, isso teria sido um problema, disse Tomoya com um sorriso. Miao, que percebeu o sorriso sinistro no canto da boca, estremeceu. Seu julgamento realmente não estava errado. O homem ao lado era a existência mais aterrorizante de toda a equipe. Foi realmente um prazer para o gato, esse estilo de vilão familiar. Após recuperar os sentidos, a boca de Miao também revelou um sorriso maligno. Neste momento, os estilos mostrados por uma pessoa e um gato pareciam tão harmoniosos. Para onde vamos agora, Miao? Perguntou Miao. Devido à grande variedade de quantidades de material, a siderúrgica precisava de tempo para se preparar, e a coleta pôde ser concluída no mínimo à tarde. Vamos dar uma volta. É uma boa chance para você se familiarizar mais com esse mundo pirata. Depois de cuidar dos assuntos das lâminas e máquinas, os nervos de Tomoya relaxaram consideravelmente, pensando que ele também deveria encontrar um bom vinho para a deusa tola em casa. A intuição lhe disse que com o jeito de Aqua fazer as coisas, ela definitivamente não conseguiria comprar o vinho facilmente com 2 milhões de belis. Embora isso só aumentasse a arrogância daquele cara, não havia como evitar. Quem fez dela sua companheira? Afinal, ela era alguém com uma deficiência de inteligência severa, bem, uma deusa lamentável. Não era muito apropriado repreendê-la sempre. Talvez ocasionalmente tratá-la para confortá-la. Pensando nisso, de repente, Tomoya ouviu o som de uma motocicleta tut-tut-tut. Olhando para cima, ao longo do som, ele viu uma fumaça branca e espessa emergindo continuamente da distância na rua. Somer pilotando um triciclo anfíbio movido a fumaça estava indo direto para cá. Um movimento de cauda estiloso, e o triciclo parou na frente de Tomoya e Miao. Somer, o que houve? Ao ver o rosto sério e pesado de Somer, Tomoya instintivamente sentiu que o que estava prestes a ouvir provavelmente não era uma boa notícia. A deusa tola estaria causando problemas novamente? Ou King foi subitamente derrotado por um desafiante? Tomoya, há um assunto muito problemático, disse Somer, mordendo um charuto na boca com uma expressão grave. Os piratas de Arlon sequestraram Aqua. O que você disse? Apesar de estar mentalmente preparado, o desenvolvimento da situação ainda superou as expectativas de Tomoya. Considerando as características dos homens-peixe, ele quase instantaneamente adivinhou o propósito de Arlon em sequestrar Aqua. Mas dada a personalidade e o temperamento de Aqua, como ela poderia ser facilmente capturada? Normalmente, uma enchente torrencial já teria caído sobre Logeton, então por que não houve nenhum sinal de perturbação da parte dele? A situação parecia pior do que o imaginado. Eu não esperava que antes de poder acertar as contas com eles tomassem a iniciativa de agir contra meu parceiro. Os olhos de Tomoya de repente ficaram frios. Sentindo essa intensa intenção assassina, Somer ficou um pouco surpreso. Desde que se conheceram, o dono do restaurante, que tinha a mesma idade que ele, sempre foi calmo e gentil. Embora ele não achasse que um homem que havia derrotado vários grandes piratas continuamente fosse um cara simples, sentir pessoalmente essa enorme discrepância ainda o chocava. Você sabe onde eles estão agora? Perguntou Tomoya. De acordo com a inteligência, eles deveriam estar na praça de execução do centro da cidade. Como o incidente envolvia o Shichibukai, Somer achou complicado. Suba na moto, eu te levo até lá. Não precisa, eu sei o caminho. A motocicleta é mais rápida. Somer não tinha terminado de falar quando uma sombra passou diante de seus olhos, e a figura de Tomoya já havia desaparecido. Este homem estava escondendo sua força quando lutou com o Sr. Garponten? Olhando para o espaço vazio à sua frente, as pupilas de Somer se estreitaram. Seu rosto resoluto se encheu de choque. Ele naturalmente não sabia que, comparado a ontem, a condição física de Tomoya havia melhorado um nível. Tomoya manteve um estado de movimento de alta velocidade, percorrendo as ruas espaçosas. A praça de execução era muito fácil de reconhecer, sendo acessível de todas as direções. Logo ele chegou à praça central de Logeton, onde o rei pirata Roger havia sido executado. A praça, normalmente lotada, agora estava estranhamente silenciosa, com todos os transeuntes e turistas assustados pelos piratas homens-peixe parados no meio. Embora raro a partir da fonte destruída, não era difícil perceber que uma batalha havia ocorrido ali. Xarra!
Só neste nível, e você ousa se chamar de deusa da água? Observando a garota de cabelo azul se debatendo enquanto estava amarrada, Arlon não pôde deixar de soltar uma risada aguda. No início ele pensou que ela era uma oponente complicada, mas depois da batalha, exceto por um grandioso soco de fogo, ela não representava mais nenhuma ameaça. Além disso, esse idiota até tentou atacá-lo, um homem-peixe com jatos de água, um completo idiota mesmo. Seu desgraçado dos frutos do mar me solta. Como ousa fazer isso com uma deusa tão nobre? Com seu cabelo azul água desgrenhado, Aqua, embora parecesse ilesa, parecia bastante desgrenhada. Basta concordar em se juntar a nós e naturalmente você será desamarrado. Tendo testemunhado a habilidade de Aqua de criar correntes de água, o naturalmente cruel Arlon não conseguiu deixá-la ir. Vai sonhando. Você é ainda mais sujo que um demônio, seu peixe salgado e fedorento. Aqua retrucou com raiva com as mãos e os pés amarrados. Ao ouvir isso, uma luz intensa brilhou nos olhos de Arlon. Sempre considerando os homens peixe como a raça mais nobre, ele não podia tolerar tal degradação. Parece que preciso deixar você testemunhar o terror dos homens peixe. No momento em que suas palavras saíram, uma luz feroz surgiu nos olhos de Arlon, e ele balançou seu enorme punho cerrado, acertando-o na cabeça de Aqua. Mesmo sabendo que o soco doeria, Aqua ainda arregalou os olhos, sem demonstrar nenhum traço de medo. Bang! No momento em que o punho atingiu, uma sombra brilhou e com a velocidade adicional, uma força enorme atingiu o despreparado Arlon, fazendo-o cair pesadamente em uma fonte distante e destruída. Sério, você é muito lento, Tomoya. Dessa forma, você não é digno de ser o principal seguidor da religião Axis. Olhando para o rosto bonito ali perto, Aqua, embora super irritada, reclamou, mas um sorriso brilhante estava claramente evidente em seus lábios. Assim que Arlon balançou o punho, ela capturou a aura familiar de Tomoya com sua forte percepção. Sua deusa tola, você ainda tem coragem de falar. Eles estavam prestes a te levar. Como é que não houve sinal de resistência? Cadê seu orgulhoso dilúvio apocalíptico? Tomoya não queria dar nenhuma cara a Aqua. Entretanto, as próximas palavras de Aqua o fizeram parar no mesmo instante. Mas, você não nos instruiu especificamente antes da partida para não causar problemas? Esta deusa se lembrou firmemente. Aqua levantou a cabeça, seu rosto sujo mostrando uma expressão orgulhosa, como se dissesse, eu não causei problemas desta vez. Embora aqueles olhos azul água ainda parecessem muito tolos, Tomoya não sentiu nenhum desgosto dessa vez, mas sim um pouco de autoculpa. Sendo espancado na frente dos habitantes da cidade e tendo que suportar não revidar, pode-se imaginar o quão difícil foi para o mal-humorado e amante de rostos Aqua. Mesmo assim, ela persistiu e conseguiu. Aqua, você é minha parceira. Tomoya desamarrou as cordas que prendiam Aqua, raramente falando gentilmente. Circunstâncias especiais exigem tratamento especial. Em situações como essa, não tem problema causar confusão. Mesmo que você inunde a cidade inteira, eu não vou te culpar. Sério? Então aqui vou eu. Esses peixes malditos e fedorentos, estou super irritado com eles. Uma vez instruída, o estilo de Aqua instantaneamente retornou ao normal. Segurando o cajado da deusa em sua mão, ela começou a entoar um feitiço no local, querendo afogar todos os homens peixe na praça com uma inundação catastrófica. Todos os meus seguidores neste mundo, atendam ao comando da deusa da água, Aqua. Tomoya. Droga deusa, você me emocionou. Espere, Aqua, deixe que eu cuido disso. Sob o olhar confuso de Aqua, Tomoya lentamente sacou suas novas espadas da cintura e deu um passo à frente para enfrentar todos os piratas homens-peixe reunidos com Arlon. As lâminas afiadas brilhavam com uma luz gélida, trazendo uma aura fria incrivelmente opressiva. Não importa o que acontecesse, Arlon tinha que morrer hoje. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.